Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e eu estou aqui para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos por meio dessa videoaula. Galerinha, vocês lembram que na nossa última aula, nas nossas duas últimas videoaulas ali, a gente conversou um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel, né? Nós entendemos como ele acabou descobrindo todos os aspectos da transmissão dos caracteres de ervilhas, né? Nós vimos diversos conceitos bastante importantes, diversos nomes que devem ser lembrados, né? Lembram lá homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, né? Isso é bastante importante, não só esses, mas os diversos conceitos que nós trabalhamos. Demos uma olhadinha também nas questões de probabilidade, né? E aí agora, então, pessoal, a gente vai entrar na segunda lei de Mendel, tá bom? A segunda lei de Mendel é denominada de lei do dihibridismo, né? Ou do polihibridismo, tá? Quando a gente estava trabalhando a primeira lei, a gente estava falando no cruzamento de plantas e a gente estava falando de acordo com uma característica, né? Por exemplo, a cor do fruto. O fruto amarelo, o fruto verde, né? E então a gente trabalhava sempre com um par de alelos de cada um dos genitores, né? Um par de alelos aí de cada lado no cruzamento. Já, galera, na segunda lei de Mendel, né, na transmissão de mais de uma característica transmitida por uma só vez, nós vamos trabalhar então com duas ou até com três características, né? Então aqui nós vamos fazer cruzamentos que nos possibilitem levantar uma probabilidade acerca de mais de uma característica em conjunto, ok? Bom, como vocês estão vendo aqui, então, como a gente vai trabalhar com mais de uma característica, né, aqui com duas características, a gente tem, então, dois pares de alelo de cada um dos lados, tá certo? Cada par de alelo, né, determina uma característica. Por exemplo, o Vzão determina a cor do fruto e o R, o alelo R, né, tanto Rzão quanto Rzinho, determinam, então, a textura desse fruto. São duas características que a gente vai ver, então, como elas funcionam, tá bom? Bom, para fazer isso, pessoal, Mendel ele seguiu o mesmo princípio que ele teve para desenvolver a sua primeira lei, né? Então ele pegou plantas puras com características distintas e cruzou essas plantas. No caso, uma planta pura de semente amarela e lisa, totalmente homozigota dominante, e outra planta também pura, só que de semente verde e textura rugosa, né? Totalmente aí homozigota recessiva. Nós temos então a formação dos gametas, né? Já que ambos são homozigotos, cada um deles vai formar um único tipo de gameta. A planta amarela e lisa forma somente os gametas Vzão e Rzão, enquanto que a planta verde forma somente os gametas Vzinho e Rzinho, né? E aí então eles vão se juntar no processo de fecundação e vão originar a primeira geração de filhos, geração F1 dos filhos, que vai apresentar o genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? Essa planta, então, vai ser amarela e também de textura lisa. E aí Mendel, então, ele faz um cruzamento entre os indivíduos dessa geração F1, da primeira geração de filhos, né? Novamente, é dessa maneira, então, que a gente vai realizar o cruzamento quando nós queremos descobrir as duas características juntas, tá certo? Este, então, foi o cruzamento que Mendel obteve, não é? E ele obteve, então, 9 indivíduos com fenótipo totalmente dominante, né? Ou seja, com fenótipo amarelo e liso. Ele obteve 3 indivíduos com fenótipo parcialmente dominante, né? Ou seja, 3 indivíduos com semente com fruto amarelo e textura rugosa, 3 sementes com fruto liso e cor verde e um fruto, né? Um organismo com a característica totalmente recessiva, que vai ser de cor verde e textura rugosa, né? Isso é o que Mendel fez, a gente vai aprender um pouquinho como fazer isso, e por meio desse cruzamento, então, Mendel consegue tirar a conclusão de que a herança da cor, que poderia ser verde ou amarela, ela era totalmente independente da herança da forma da semente, né? Que poderia ser lisa ou rugosa. E ainda, Mendel conclui que o par de fatores responsáveis pela cor, o par de alelos Vzão, Vzinho, por exemplo, ele se distribui entre os seus descendentes de forma independente, sem influenciar a distribuição dos outros alelos, no nosso caso Rzão e Rzinho, né? E essa, então, é a segunda lei de Mendel, que também pode ser chamada de lei da segregação independente dos fatores, que demonstram para a gente que por mais que nós estejamos trabalhando com duas características, com dois pares de alelos, na formação dos gametas esses alelos vão se separar normalmente, da mesma forma que ocorria então quando nós estávamos trabalhando na primeira lei de Mendel. Bom,
Aqui é uma regrinha, tá, pessoal? Ó, em condições normais de dominância, né, quando nós tivermos essas condições, então, de que um alelo dominante domina a característica do recessivo, e quando nós tivermos o cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigotos, né, ou seja, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, nós vamos ter sempre essa proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1, tá bom? 9 indivíduos com fenótipo totalmente dominante, olha aqui, amarelas e lisas. 3 indivíduos com fenótipo parcialmente dominante, né? Então elas são amarelas, mas são rugosas. Outros 3 indivíduos também com outro fenótipo parcialmente dominante, né? Então elas serão lisas, porém verdes. E um indivíduo sobre 16, né? Essa conta é feita toda sobre 16. E um indivíduo ali com o fenótipo totalmente recessivo, que no nosso exemplo seria cor verde e textura rugosa, tá certo? E aí você deve estar se perguntando como que a gente realiza esse cruzamento, né? Porque eu mostrei 2 imagens de cruzamento para vocês, mas a gente não fez. Então vamos aprender como faz esse cruzamento agora, tá? A gente vai utilizar aqui 2 técnicas. A primeira técnica é a técnica do chiqueirão, tá? Para você fazer a técnica do chiqueirão, você segue 4 passos. Essa técnica é legal porque ela diminui a probabilidade de erros, tá? Diminui a chance de erros, tá certo? Olha lá então, quais são os 4 passos? O primeiro dos passos é realizar a distribuição dos alelos na formação dos gametas. O que significa isso? No primeiro dos passos, a gente vai ver quais as possibilidades genotípicas dos gametas, né? Quais os alelos que serão carregados por quais gametas, porque isso vai mostrar pra gente como a combinação vai ocorrer depois. Segundo passo, montar o chiqueirão, né? Nós colocamos os gametas formados de um dos indivíduos na primeira linha, do outro indivíduo na primeira coluna. Já vou mostrar para vocês. Terceiro passo, fazer a distribuição destes alelos. E quarto passo, realizar então a continha de probabilidade. É claro que você não entendeu esse método só olhando os passos, então eu vou mostrar para vocês, tá? Para mostrar para vocês, eu trouxe esse exercíciozinho aqui, tá bom? Vou deixar o meu negócio aqui, ó. Imagina que uma mulher com olhos escuros e visão normal. Opa, já temos aqui 2 características, né? A característica cor dos olhos, que vai ser claro ou escuro, e a característica tipo de visão, visão normal ou visão afetada, certo? A cor dos olhos escuros é dominante, porque a gente vê um Czão aqui, beleza? E a visão normal também é dominante, porque nós temos outro Mzão aqui, tá bom? Esta mulher, então, que tem olhos escuros, visão normal e este genótipo, casa-se com um homem de olhos claros e míope. Bom, se ele tem olhos claros, ele vai ser Czinho, Czinho. Se ele não tem visão normal, ele é míope, ele vai ser Mzinho, Mzinho. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão respectivamente, né? Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer com uma criança de olhos claros e visão normal. Bom, como nós vimos lá, o primeiro passo é fazer a distribuição dos gametas, né, dos alelos nos gametas. Então, ó, a mãe tem esse genótipo, ela tem essa carga genética, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, né? Quando esses caras aqui, gente, a gente tem que lembrar que cada uma dessas letrinhas, elas se encontram em um cromossomo, né? O Czão está no cromossomo homólogo do Czinho e o Mzão está no cromossomo homólogo do Mzinho. No processo de meiose, esses caras que estão nos cromossomos homólogos, eles são separados, mas eles podem formar diferentes combinações, certo? Então, ó, uma mãe com este genótipo pode formar 4 tipos de gametas, que são os gametas Czão, Mzão, né? Então, Czão, Mzão. Pode formar também o gameta Czão, Mzinho. Pode formar o gameta Czinho, Mzão e o gameta Czinho, Mzinho. Já o pai, como ele tem uma carga genética, né? Como ele tem um genótipo totalmente recessivo, ele vai formar um só tipo de gameta. E você vai me perguntar, mas professor, por que você colocou 4 aqui? Você vai ver, tá? Bom, esse é o primeiro passo. É ver como serão os gametas. O segundo passo, então, é montar o chiqueirão. Para montar o chiqueirão, você vai fazer uma tabela de 1, 2, 3, 4, 5 colunas por 1, 2, 3, 4, 5 linhas, certo? Beleza. No primeiro quadrinho aqui, você não bota nada, deixa ele em branco. E aí, na primeira linha, você coloca os gametas de um dos indivíduos. Você lembra que esses são os gametas do pai, né? Que tinham todos os gametas iguais. Enquanto que na primeira coluna, você coloca os gametas do outro indivíduo. No caso aqui estão os gametas da mãe. Este era o segundo passo. Montar o chiqueirão. Montamos o chiqueirão. Agora, basta realizar a distribuição. Então, ó,
Esses quadradinhos aqui representam gametas, que carregam as respectivas cargas genéticas. Estes gametas aqui são masculinos, estes aqui são femininos. Então, como vai ser o indivíduo formado disso aqui, ó? Vamos ver. Bom, a gente está procurando isso aqui, né? Mas, ó, como vai ser o cara que vai ser formado quando este gameta masculino se encontra com este gameta feminino? Bom, é só somar os dois, né? Então, Czão, Mzão mais Czinho, Mzinho vai nos dar Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. Beleza? Bom, mas esse gameta aqui também pode se encontrar com esse gameta. E aí vai formar, opa, novamente, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. Com este. Bom, nos quadradinhos que a gente está completando, a gente só está somando as informações genéticas, né? Que é isso, então, que vai acontecer no processo de fecundação. As informações genéticas vão se juntar. E aqui agora, ó, este gameta do pai mais este gameta da mãe forma essa informação. Czão, Czinho, Mzinho, Mzinho. E por aí vai, pessoal. Vamos completando, você pode ir conferindo comigo. A gente está completando. Bom, completamos tudo então daquela forma que eu demonstrei para vocês aqui na primeira linha, tá bom? E aí eu coloquei isso aqui para a gente retomar o que o exercício pede para a gente, né? Porque é um processo complexo e a gente tem que prestar muita atenção no enunciado do exercício, que pede o seguinte, ó. Deste cruzamento deste casal aqui, o exercício quer a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros, que tem que ter genótipo Czinho, Czinho, e visão normal, genótipo Mzão, tracinho. Esse tracinho aqui, pessoal, ele significa que pode vir qualquer alelo aqui. Como vocês sabem, o Mzão é dominante. Então aqui do lado nós podemos ter outro Mzão, ou nós podemos também ter um Mzinho, tanto faz, tá? O fenótipo de visão normal vai ser mantido, né? Então, de maneira geral, a gente está procurando um genótipo desse aqui, ó, Czinho, Czinho, Mzão, Mzão. Isso aqui, esse primeiro, corresponde ao que o exercício quer? Não, né? Tem o Czão. Então, na primeira linha aqui já era, não rola. Esse aqui corresponde? Vixe, esse aqui é o que menos corresponde, né? Porque tem o Czão e não tem nenhum Mzão, então não é o que o exercício pede. Este aqui corresponde ao que o exercício pede? Este corresponde, vocês estão vendo, né? Ó, Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho. Estes aqui não. Bom, aí que nós temos o seguinte, 4 correspondem ao que o exercício pede, e 16 são as possibilidades. 16 são os resultados possíveis. Lembrem-se lá da nossa forma de probabilidade, né? O resultado dessa questão, então, é 4 sobre 16 avos, ou 1/4, ou também 25%. Certo? É assim uma das formas da gente realizar esse cruzamento. Se você não quiser